Olá malta, bom dia! Como sabem, estou a escrever um romance de horror, slice of life, supernatural, um bocadinho até de comédia, se calhar. E hoje quero partilhar com vocês os métodos, mas ferramentas analógicas que estou a utilizar para escrever o meu livro. O que é escrita em geral, a faço no laptop porque é muito mais cômodo para mim, mas dei-me conta rapidamente que necessitava utilizar papel, porque acabei por ter tantos ficheiros e depois queria fazer mapas dos lugares para lembrar-me de um capítulo para o seguinte, onde estavam as coisas e se tinha decidido que a janela estava à direita ou à esquerda. A direita está aqui, mas enfim, à direita ou à esquerda. Então, o ano passado, quando comecei a escrever o livro, decidi comprar uma pasta de arquivo, porque achei que ia ser um método mais efetivo para ter todas estas ideias extra. E este daqui, ultimamente estive mais centrada em avançar a escrita, assim que não utilizei tanto, mas tenho já várias sessões. Tem spoilers, mas na primeira parte tenho a introdução e, essencialmente, organização de cenas é a ordem em que quero que sucedam as coisas. E tenho já várias cenas planeadas que todavia não estão desenvolvidas, mas que vou a desenvolver proximamente. E para isso é a primeira sessão, para desenvolver o argumento e o arco da história. Depois também tenho o perfil psicológico das personagens, porque acho que é uma parte muito importante da história assegurar-me de que as personagens continuam sempre a ser consequentes com suas personalidades, com seus traumas e com todo o seu lore, e que não estejam um dia sendo um tipo de personalidade A e uma semana depois mudem a um tipo de personalidade B. E depois tenho também uma coisa importante para mim, que são, como diz, os planos. De momento, o título do meu livro é The Cabin, em parte porque as personagens, depois da introdução, vão a uma cabanha na floresta. Então, tenho aqui um desenho de onde estão todas as coisas para lembrar-me, e proximamente vou começar a fazer, já os tenho praticamente imaginados com a maior parte dos detalhes na mente, mas vou fazer os arredores da cabanha. E depois, todos os lugares a que eles vão, vou desenhar onde estão as coisas, onde estão as lojas, onde elas estão, e com o tempo ir fazendo crescer o mapa para que seja uma verdadeira construção detalhada do mundo do livro. Tenho que admitir, sou dessa gente que quando um livro traz mapas, realmente não lhes presto muita atenção, porque não me importa muito se uma coisa está a oeste ou a quanta distância estão realmente as montanhas da loucura. Mas, honestamente, é mais para eu ter consistência dentro da geografia da história e de onde estão os sujetos que para outra coisa. Então, os mapas são mais para o meu uso próprio no ato da escrita, mas acho que também vai haver leitores que gostem de ver os mapas e os conteúdos extra do livro, por assim dizê-lo. Depois, tenho mais sessões que vou utilizar para continuar a fazer crescer tudo o que o desenho do mundo. As duas cores intermédias, o amarelo e o azul, todavia não tenho muito claro para que as vou utilizar, mas no pior dos casos vai ser para mais ideias de cenas no futuro. E depois, na última sessão, na vermelha, estou a fazer resumos e anotar dicas sobre como escrever horror, porque quero que as minhas cenas de horror sejam medianamente boas, sabedes? Não quero que seja uma coisa assim muito má, por assim dizer-lo. Então estou a investigar como escrever horror melhor e de momento estive a ver principalmente artículos na página web de Writer's Mag e também estou a ver um canal de YouTube que não me lembro do nome, mas vou deixá-lo aqui escrito no ecrã, que tem muitíssimos vídeos, é essencialmente um canal sobre escrever vídeos de horror, a que tipos de horror, etc, etc. E estou a tomar notas desses vídeos e está a ser super interessante. E, em segundo lugar, também li que era super importante ler não só horror, mas thrillers, porque ajuda muito a aprender a como construir um bom ritmo de história, mantendo o mistério. Assim que, para Natal, pedi um livro de Yrsa Sigurðardóttir. Já sabedes, eu li uma pressa e adorei, então tinha que ler outro. E elegi este, Last Rituals. E todavia não comecei, mas sucedeu que o meu pacote de recebidos de Natal chegou duplicado, porque o primeiro perdeu-se e depois chegou. Assim que tenho dois deles, e o que vou fazer é colher caneta, cores, todas essas coisas de estudo, e quero analisar muito bem
como funcionam os párrafos, como funciona a narrativa, como funciona o fluxo da história para poder implementá-lo nas minhas novelas. E quero fazer o mesmo com a Presa, mas todavia não quero relê-lo porque foi um livro um bocadinho intenso. Mas quero começar a fazer isso, quero ler mais livros de thriller, mais livros de horror e aprender a partir deles como melhorar a minha própria escrita nestes géneros. E isto tudo, em realidade, só tenho estas duas coisas analógicas de momento que estou a utilizar, mas já veremos no futuro. Deixem-me saber nos comentários como acham que é melhor organizar os vossos arcos narrativos, o que acham é mais importante quando estades a fazer escrita criativa. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!